1987, 1990, 2023 e agora 2025. Sim, o azul do sul da Itália voltou a colorir todo o país através do quarto scudetto do Napoli, conquistado logo na primeira temporada sob o comando do técnico Antonio Conte. Impressionante. Assim eu começo esse vídeo para definir o que foi a temporada 2024-2025 do futebol italiano, que começou com o Milan ali vencendo de forma absolutamente inesperada o título da Supercopa da Itália através de fantásticas viradas sobre Juventus e Inter de Milão, passando pelo Bolonha, campeão da Copa Itália após 51 anos na fila, e agora terminando com o Napoli vencendo seu quarto scudetto justamente na última rodada da Série A, que nos proporcionou emoções do início ao fim, ainda sob a possibilidade de termos um jogo extra, né? Pois caso o Napoli não vencesse o seu compromisso diante do Cagliari e a Inter de Milão empatasse com o Como, teríamos a disputa dos playoffs, uma final do campeonato, que não tem um campeão nestas circunstâncias desde a temporada 1963-1964, isto é, 61 anos, quando o Bolonha venceu a própria Inter de Milão por 2-0 no Estádio Olímpico de Roma. Entretanto, um registro que segue inalterado em razão do triunfo por 2-0 dos comandados de Antonio Conte sobre o Cagliari, que embora tenha adentrado essa última rodada da Série A apenas para cumprir tabela, deu um trabalho absurdo ao Napoli, que além de vencê-lo dentro de campo, teve também de encarar uma duríssima batalha psicológica fora das quatro linhas, e tudo porque no outro jogo a Inter de Milão abriu o placar muito cedo contra o Como, um resultado que obrigava o Napoli a vencer a sua partida para dar a volta olímpica. Ainda assim, os azzurri provaram toda a sua força mental ao abrirem o placar no finalzinho do primeiro tempo com Scott McTominay aos 42 minutos e ampliando a vantagem logo aos 6 minutos da etapa final com Romelu Lukaku, um gol que deu maior tranquilidade aos campeões italianos no restante da partida. Contudo, embora o título do Napoli tenha sido realmente confirmado apenas na última rodada da Série A, a verdade é que ele foi definido para valer mesmo na penúltima rodada, depois que a Inter de Milão deixou escapar a enorme oportunidade de ultrapassar o Napoli na tabela do campeonato ao empatar em 2-2 com a Lazio no estádio San Siro. Lembrando que os nerazzurri venciam a equipe da capital italiana por 2-1 até os 45 minutos do segundo tempo, quando Jan Bissek cometeu uma penalidade convertida pelo veterano Pedro. Caso a Inter tivesse vencido essa partida contra a Lazio, ela entraria na última rodada da competição dependendo apenas de si. E tudo porque o Napoli empatou em 0-0 com o Parma na Emília-Romanha. Em outras palavras, um fato que demonstra que a famosa e necessária sorte de campeão também estava ao lado do Napoli, que desta forma conquistou seu quarto scudetto na história, somente 2 anos após a conquista do terceiro, sob a liderança de Luciano Spalletti, atualmente na seleção italiana. Ou seja, um curto hiato de apenas 2 anos que nem de longe se compara aos 33 anos que separaram as conquistas do segundo e terceiro scudettos do clube. E, como não poderia deixar de ser, o grande personagem dos azzurri na conquista do quarto scudetto responde pelo nome de Antonio Conte, que logo em sua primeira temporada no clube da Campania já o conduziu ao título italiano, que na verdade já é o quinto na carreira do treinador de 55 anos de idade. Vide os 3 ganhos no comando da Juventus em 2012, 2013 e 2014 e o outro à frente da Inter de Milão em 2021. E isso considerando somente a Série A, tendo em vista que o técnico do Napoli também coleciona um título da Premier League na carreira, conquistado ali logo em seu primeiro ano no Chelsea na temporada 2016-2017. Bom, e levando em consideração este currículo extenso e repleto de títulos por parte de Antonio Conte, fica claro que o Napoli iniciou a temporada 2024-2025 sendo apontado como um dos principais postulantes à conquista do Scudetto ao lado de Juventus, Inter de Milão e Milan, até porque o Napoli desembolsou mais de 150 milhões de euros em contratações,
sendo, inclusive, o segundo clube do futebol italiano que mais gastou com reforços nessa temporada. Logo, esse movimento aí, ao trazer Antônio Conte após a péssima 10ª colocação da Série A na temporada passada, somada aos altos investimentos, sinalizavam que o Napoli vislumbrava sim a conquista do Scudetto. Caso contrário, Antônio Conte não teria nem vindo, né? Certamente o audacioso projeto apresentado ao técnico, que estava livre no mercado desde a apagada passagem pelo Tottenham, esboçava um Napoli competitivo a ponto de brigar nas duas frentes da temporada, isto é, a Série A e a Copa Itália. E eu acho que essa foi a grande vantagem do Napoli na temporada. Ter apenas competições de âmbito nacional para disputar, ao contrário de seus principais concorrentes na corrida pelo título italiano, que além da Série A e da Copa Itália tinham também a Champions League para se preocupar. Ou seja, né, um calendário mais pesado, composto por mais jogos e viagens, diferentemente do Napoli. Ainda assim, a caminhada dos Azzurri rumo ao Scudetto não foi nada fácil, muito pelo contrário, em especial por conta das lesões, né, que em um elenco curto se tornam ainda mais complexas. Algo que obrigou, por exemplo, o treinador Antônio Conte a mudar o esquema tático do time em determinado momento da temporada. Na época, ele até saiu do 4-3-3 para o 3-5-2, colocando o Raspadori na equipe para formar uma dupla de ataque com o Romelu Lukaku, deslocando o Politano para a ala direita, promovendo a entrada do Spinazzola na ala esquerda e até improvisando o lateral esquerdo, Matias Oliveira, como zagueiro pela esquerda. Então, todas essas mudanças apenas comprovam o quão gigante é o técnico Antônio Conte. A situação do Napoli piorou para valer depois da saída de Kvaratskhelia ao Paris Saint-Germain no meio da temporada e um período para lá de conturbado no qual o Napoli viveu uma turbulência tanto dentro quanto fora das quatro linhas, o que ficou escancarado no mês de fevereiro, em que os napolitanos não venceram nenhuma das 4 partidas disputadas, somando 3 empates e uma derrota, e Antônio Conte entrando em rota de colisão com o presidente do clube, Aurélio de Laurentiis, pelo fato do mandatário não ter contratado uma peça de reposição à altura para preencher a lacuna deixada por Kvaratskhelia. A propósito, poucos dias após o Napoli confirmar a contratação do treinador Antônio Conte, eu gravei um vídeo aqui no canal perguntando exatamente isso. Quanto tempo demoraria para o técnico Antônio Conte entrar em atrito com o presidente do Napoli, Aurélio de Laurentiis? Afinal, ambos são donos de personalidades fortes e explosivas. A resposta tá aí, 6 meses ou metade de uma temporada, seja lá como queira. Apesar disso, o Napoli seguiu trocando pontos com a Inter de Milão durante toda a temporada e abriu o caminho rumo à conquista do Scudetto para valer mesmo ao embalar uma série de 12 partidas consecutivas sem derrotas, a julgar que desde o revés frente ao Como naquele fatídico mês de fevereiro, os Azzurri contabilizaram um montante de 7 vitórias e 5 empates, conquistando assim 26 de 36 possíveis pontos que foram cruciais para a volta olímpica na despedida da temporada. Bom, e vale ressaltar que a principal arma do Napoli na campanha do 4º título italiano foi a solidez defensiva da equipe detentora da melhor defesa da atual edição da Série A, com míseros 27 tentos sofridos em 38 jogos. Isso sem contar os 19 clean sheets registrados pelo Napoli no decorrer da temporada, o que equivale aí a metade dos jogos sem sofrer gols. Por outro lado, o setor ofensivo não ficou nem mesmo entre os 4 mais goleadores da competição, apesar da excelente temporada realizada por Scott McTominay e Romelu Lukaku, que juntos balançaram as redes 26 vezes e deram 14 assistências. Dentre os 59 gols marcados e as 42 assistências concedidas pelos Azzurri ao longo de toda a competição, na qual eles registraram 24 vitórias, sendo o clube que mais venceu, e 4 derrotas, sendo o que menos perdeu. Bom, e deste modo o Napoli avançou mais uma casinha ali no tabuleiro dos maiores campeões italianos de todos os tempos, devido aos 4 Scudettos conquistados, se isolando agora como o 8º clube com mais títulos no país,
ainda bastante distante da líder absoluta Juventus, com 36 conquistas no currículo. De quebra, o Napoli garantiu a vaga na fase de liga da próxima edição da Champions League, torneio este que ele disputará pela 12ª vez. Resta saber se com Antônio Conte à beira do campo ou não, uma vez que rumores dão conta de que o jogo do título contra o Cagliari foi o último do técnico Antônio Conte pelo Napoli, já que ele está de malas prontas rumo a Juventus, o que faria os napolitanos mais uma vez sentirem a dura e amarga dor da saída de um treinador emblemático após a conquista de um scudetto. No entanto, esse é um assunto para outra hora, pois a única coisa que realmente importa no momento em Nápoles é comemorar. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez a sua atenção e gostaria de pedir a gentileza para que você inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações e siga as nossas redes sociais. Através do site soccerblog.com.br, deste QR Code que eu deixei na tela, você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço, uma excelente semana para você, até a próxima e saudações!